Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa, Teologia e Cultura servidos religiosamente. Sim, religiosamente e semanalmente. É A isso Joel, boa mesmo. noite. Isto nunca Muito bem, meu sai amigo. da mesma forma, portanto, olha, está Está tudo a sempre andar ou bem, está não? sempre bem. Está tudo a andar, tudo fixe, tudo fixe. Essa semana, que agora se Pá, iniciou, mas pensando na semana passada, esta semana desde que gravámos. não foi a semana que eu esperava, tinha contado estar presente numa oficina de pregação e não foi possível por Pois, questões profissionais. Mas foi. Está uma semana mais fraca do ponto de vista de trabalho, vai-se fazendo. E a tua? foi bom, foi bom. Concertos. Concertos Ah, ainda? é verdade, este mês ainda estou com bastante. Ainda amanhã tenho mais um, e ainda tenho mais até o final do mês. Este mês ainda faço uns 5, assim, Correto. coisas fixes. Pois. Portanto, está bom, graças a Mas não Deus. foram convidados para aquela coisa do Tosé Martinho. Estou a dizer Martim Não, ou estou a dizer não é Brito? Tosé Martinho, é Tosé Estou a Brito. dizer Brito? Não, 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 não. É, pá, Isso, estão a falhar. Estão a falhar. isso são outros. Não Não é é a a nossa vossa onda. escola. Não é a Exato, vossa não é a onda. nossa escola. Mas já, está-se bem, está-se bem. O que é que andaste a ver? Viste o The Bear? Viste o The Viu da Bear ou não Bear, viste o The Bear? viu da É bom Bear. ou não é? Não gostei tanto como tu. Tinhas dito que tinha sido a melhor série do ano. Gostei muito. Acho que aquilo que mais gostei foi aquilo que menos gostei, que é uma certa anarquia do ponto de vista de trama, ou seja, a maneira como eles contam a história, que ele vai para a frente, vai para trás, anda de um lado para Uhum, o outro, uhum. foi o que eu mais gostei, mas depois também acho que a determinada altura eles não se preocuparam tanto com uma estrutura lógica. E quando acaba, parece-me que o final não é tão forte quanto eu estaria, ou quanto eles estariam à espera que fosse. Portanto, quando te termina, que é um novo início, Uhum, uh, uhum. eu senti que já tinha assistido a vários inícios ao longo de toda a série. Não, mas a série está bem escrita, há personagens muito giras. Eu acho que o penúltimo episódio do Meltdown é que acho brilhante, A achei falar ótimo. do penúltimo. Do Sim, penúltimo, do sim, penúltimo. é o melhor. É muito, muito forte. Isto é muito forte. Eu Mas gostei a muito, série gostei tem muito. cenas muito fixes, está muito bem realizada. Eu, a semana passada, brincava contigo, estava a dizer que só ia ver depois de ver o Masterchef, mas é uma série que eu acho que vai beber muito, não ao Masterchef, mas àquelas séries americanas do Gordon Ramsay e afins. Brinca com algumas O das tuas terror na ideias, cozinha. brinca com algumas dos teus preconceitos e de algumas das ideias que tu tens até para quem vê aquele tipo de séries, portanto, eu acho que é muito para aquela gente, mas depois acaba por desmontar. Pá, e pronto, eu acho que tem algumas cenas que são de antologia, aquela cena em que os tipos dos jogos estão na fila, não sei se é o primeiro ou se é o segundo episódio. Acho que é logo o primeiro, que ele faz um concurso, um torneio para Sim, 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 sim. Muito as bom, muito bom. máquinas e o É, pessoal está é. lá todo, aquilo é só freaks. Eu acho que ganha com isso, ou seja, tu tens muitas cenas que serão típicas daquela área ou daquela cultura, mais até do que da nossa, mas eles não sentem necessidade de explicar muito, e isso faz com que a série seja muito a abrir no bom sentido. Por outro lado, só demora 30 minutos cada episódio, ou até 30, o que é ótimo. Sabe bem, né? Que não sei quando é que começou esta loucura dos 50 minutos ou uma hora. Agora até já. Eu agora estou a ver, é verdade que é uma minissérie, estou a ver um que é baseado em factos verídicos do Inventing Anna. É mais uma charlatã, que por acaso agora até está mesmo nas notícias, porque esta semana ou a semana passada foi posta em prisão domiciliar, ela estava mesmo na prisão, passou, e eu estou a ver, epá, e os episódios é tudo isso, é 50 e muitos minutos, 1 hora e 5, mesmo a série acho que é se calhar é do Game of Thrones, Sim, agora não é o Game of Thrones, a outra que eu sim. nunca sei o nome, House of The Dragons. Dragons. Não sei se essa é
Se é do Lord of the Rings, porque eu estou a ver as duas, uma sai à sexta e outra sai à segunda, embora o Lord of the Rings já tenha. E também é assim, 1 hora e 12, são filmes, pronto, cada Mas esse é episódio o é um comentário filme. típico de quem não vê séries sul-coreanas, porque a hora e 5 é o mínimo. Chegas a É ter pá, episódios de 1 hora assim, e 20, 1 hora e 30. tu meteste-me aí há uns tempos a ver uma que eu desisti ao segundo episódio, já não me lembro qual é que era, mas aquilo, e o passe pá, não consigo, aquilo é demasiado lento. Não, Mas não prefiro. vi uma coisa, tentei-te convencer a dar uma vista de olhos. É um filme indiano. Eu Deixem-me dei, eu dar-vos dei uma uma vista de dica. olhos, eu dei uma vista de olhos, literalmente. Deixem-me dar-vos uma dica. A Netflix tem mais do que aquilo que a gente pensa. Portanto, este filme só está disponível na Netflix se vocês colocarem a língua inglesa como língua de menu, que faz com que abra a Mas no escolha de Netflix filme. português. Mas no Sim, Netflix sim, português. sim. Ok, Mas tu ok. alterares as línguas de menu, faz com que, por exemplo, o inglês faz com que tu tenhas acesso a todos os filmes que estão lá, mas que não têm legendas em português. Pois, estou a perceber. Ok? E o filme chama-se RRR, são 3 R's. Foi o filme mais caro da história da Índia até à altura, 2020 ou 2019. Há o Foi um Triple dos X e há o maiores. Triple R. Yeah. Pá, e não é um grande filme, no sentido em que não é uma coisa que nós estamos habituados e que não faz muito sentido. A história é relativamente simples, aquilo é na época em que os ingleses tomam conta da Índia e um comandante rapta, leva uma miúda de uma tribo para a cidade e a tribo pede ao guardião da tribo para ir soltar a miúda. Entretanto, há outra personagem principal, que é um indiano que quer ser um, alguém importante no exército indiano, depois a gente percebe porquê, que anda à procura do tal homem, que anda à procura da miúda, que quer raptar a miúda ao tal general. Essencialmente, estes dois acabam por se encontrar, mas sem descobrir quem é um e o outro. Portanto, acabam por se tornar amigos. Pá, o filme não tem muito sentido em termos lógicos, daquilo que nós estamos habituados, tem muitas falhas de argumento. Pá, mas do ponto de vista daquilo que eles fazem, tu tens uma homenagem ao Matrix, sendo que o filme se passa no século XIX. Tens uma homenagem aos filmes do Tarzan, aos Aquilo que filmes tu da ação mandaste. de Hong Kong. Peraí. Diz Aquilo que isto, tu mandaste era um clipe desse filme era um do clipe YouTube. deste filme. Aquilo é no século XIX, Sim, sim. mas havia uma parte, Finais do século XIX. havia uns cabos de eletricidade e umas Sim, cenas. sim, sim. Pá, finais do século XIX e início do século XX, mas acho que é finais do século XIX. Mas Pronto. a questão é, Exato. o A questão não é filme fazer sentido. é um gozo. Portanto, é como tu chegares ao Wild Wild West ou a outro tipo de filmes americanos em que não é Yeah, para yeah. levar a sério. Pá, e o que eu achei piada é a maneira como eles brincam com os géneros e a forma como são inventivos na maneira de realizar algumas coisas. Agora, a Sara viu cerca de metade do filme comigo e só dizia: o que é isto? Mas como? Mas de que forma? Pá, e por um lado tem aquela lógica de filmes indianos, a determinada altura eles começam a cantar e a dançar, Exato. epá, mas é uma trip do caneco. Não é para todos, não será, mas eu acho que é uma Não é para opção mim. que pelo menos uma vez na vida vai dar para tu rires, vai dar para tu chorares, vai dar para tu pensares isto é muito bom e para Não, tu isso, pensares isso o que só é que eu naqueles estou a party, fazer com a minha vida. só naqueles party que a gente chegou a fazer uma vez, ou seja, Epá, ver mas com a mais gente. Netflix não tem isso já. Por acaso era um filme giro para a gente fazer isso porque tem Mas tu não várias disseste que aquilo cenas. tinha umas 3 horas, não disseste que aquilo era enorme. Não, tem, mas 3 horas. Ok, né? É um filme indiano. Não paraste. Lamento, Tiago, ainda não estou Mas preparado. pronto. Muito bom. Avançando. Vamos a isso. 15 minutos que temos. O que é que queremos falar hoje? Olha,
podemos pegar numa coisa que tu, há umas semanas atrás, que acabámos por ainda não utilizar em nenhum destes podcasts desta temporada que temos estado a gravar. Nós mudámos um bocadinho aqui, tu falaste, acho que foi no último podcast acerca disso, mudámos aqui um bocadinho do formato. E estamos quase a direcionar mais coisas que a gente lê durante a semana, seja pensamentos, seja frases, seja coisas que vimos nas notícias, etc., e trazer um bocadinho para aqui, poder falarmos um bocadinho delas. E há umas semanas atrás, não há muitas, há 1 ou 2 semanas atrás, tu mandaste-me um certo de uma revista, tiraste uma foto, mandaste um certo que era muito interessante, que creio que casa com uma frase que eu ouvi esta semana num podcast. Se quiseres, puxa aí essa frase, traz aí, e eu depois digo. Bem, não é uma frase, é mesmo Exato, texto grande. É uma entrevista do Arturo Pérez Reverte, que lançou um livro novo em Nunca ouvi falar. Shame on you. É um espanhol. Lembras-te de um filme que é A Última Porta, com o Johnny Depp, do Roman Polanski? Lembro-me que a capa é o Johnny Depp, assim, meio de lado, não é? É uma adaptação de um livro dele. Ok, não me lembro nada do filme, mas lembro. Adaptação, mas é uma adaptação de um livro. Ok. Bem, o Ocidente tem hoje um grave problema, que é termos substituído a razão pelos sentimentos. Agora não é Kant, nem Hegel, nem Pessoa, nem Saramago, nem Cervantes, nem Platão, nem Aristóteles quem nos motiva. São os sentimentos. Se não sentes, és mau. Se sentes, és bom. Não tem importância o que se pensa, mas o que se sente. Temos uma moral social baseada em sentimentos e não na razão. Isso é muito perigoso. Qualquer analfabeto, qualquer manipulador, qualquer imbecil pode perfeitamente tornar-se viral e viril também, mas viral nas redes sociais. Basta mostrar sentimentos e não razões. Então, o que se passa? Neste momento há um ruído enorme e o discurso racional, sensato, com poder intelectual, está asfixiado por milhões de disparates de youtubers, influencers e tal. Se o receptor não estiver devidamente formado, educado culturalmente, não é capaz de separar o útil do inútil. O problema é que a educação no Ocidente está a desaparecer, então cada vez é mais difícil de diferenciar o discurso intelectual útil do discurso mediático. Isso é fortíssimo, esse texto é fortíssimo. É grande? A frase que eu tenho muito, bem, é mais curta e não é tão forte, mas tem um bocadinho mas tem um bocadinho disso que falas. A frase é o politicamente correto. O politicamente correto são palavras vagas que tentam esconder realidades difíceis. E na verdade as duas coisas aqui cruzam um bocado, né? E tem sido... Eu tendo a acompanhar muito, muitos, e provavelmente malta que tu ouves, nos Estados Unidos há aquela tradição das faculdades receberem malta para ir falar de que tema for, né? Podem ser cientistas, podem ser psicólogos, podem ser políticos, e há aquela tour das faculdades que a malta faz e as associações de estudantes chamam os alunos, etc. Os alunos não, chamam estes convidados. E eu tenho assistido, porque há uma coisa que cá também deve de acontecer, mas não com o tamanho, né, que acontece nos Estados Unidos, e tem-se visto muito do que esse texto fala lá nos Estados Unidos, que é cada vez mais as próprias instituições de ensino são elas próprias o principal veículo da censura, ou seja, porque como os alunos se sentem ofendidos, ou seja, uma instituição de educação que supostamente deve abrir os teus horizontes, fazer-te pensar, seres confrontado. Aliás, tu até já falaste uma vez disso aqui no podcast do que tu fazias nas tuas aulas, muitas vezes metias, não sei que não era isto, mas era quase como se fosse, és mais de esquerda, agora vais defender como se fosse, vais defender a direita e o contrário. Outros tempos assim que não era isso que tu disseste na altura, mas... E cada vez mais, quando tu vês o tipo de autocensura que a malta faz a si própria, e que as próprias educações de ensino, que deviam ser elas as primeiras a prevalecer, a dizer, vocês têm que estar abertos com tudo, e depois perceber, através da vossa cabeça, perceberem o que é que faz sentido ou não,
a malta autocensura-se, e muito por causa disso, baseado sempre nesta ótica do politicamente correto, ou não querer ofender alguém. Nós, enquanto cristãos, já estávamos muito tramados, né? Se a verdade que nós temos para dar fosse sempre recheada de não ofensa, de uma... O que é que tu achas disso? Ou seja, achas que há maneira de apresentar o Evangelho ou a gente ficar firmes na verdade sem alguém se sentir ofendido? Diria que não. A cruz é escândalo e é loucura, e já o era no primeiro século, portanto, mais será agora. Tu estás a colocar as questões do ponto de vista de fé, e eu acho que aquilo que muito me ajudou foi perceber isso. É que eu posso tentar suavizar o mais que eu quiser, mas de uma forma, epá, muito prática. Essa é uma realidade. Eu lembro-me de estar em casa de uns amigos meus com a Sara, estarmos a falar por linhas travessas de questões de fé e da reação daquelas pessoas que gostam de mim, que têm laços de amizade comigo, ser não, não, isso é uma loucura, ninguém acredita nisso. E nós dizermos, nós acreditamos nisso. E a pessoa ficar, ok, mas está bem, eu sei, mas mesmo, eu sei que tu dizes que acreditas nisso, mas mesmo, eu sim, mesmo. Portanto, por um lado, aquela questão que o texto levanta, que eu acho que a escola tem também, a cultura em que nós estamos e a escola de uma forma muito específica tem culpa muito logo na base. Nós já, é verdade que eu tive aulas de filosofia e provavelmente as aulas de filosofia não foram tão importantes como eu achava que poderiam ter sido, mas a verdade é que nós éramos confrontados com coisas difíceis e éramos confrontados com coisas que nos ajudavam a pensar o mundo. Epá, e posso falar de filosofia como posso falar de literatura, aquilo que se lê hoje. Se é verdade que eu acho que já o disse aqui, se é verdade que eu acho que, por exemplo, eu acho que dar os maias a um puto do 11º ou do 12º que não tem hábitos de leitura é inoculá-lo para sempre a essa, e acho que há livros mais curtos que poderiam ser mais interessantes. A verdade é que eu tendo dado aulas a alunos que depois chegam ao ensino superior, percebo que não há o mínimo de capacidade de articular pensamentos mais complicados. Eu estava-me a lembrar agora, deixa-me dar o exemplo, um sketch que eu meti aqui há um tempo em que alguém dizia: pá, a matemática era espetacular, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. E depois alguém meteu lá A mais B igual a X. E se é verdade que isto é uma piada, aquilo que tu sentes é que, do ponto de vista de discussão, se passares muito além, em termos de lógica, em termos de estrutura, se passares muito além do 1 mais 1, não há nada. O que nós estamos a criar hoje é a gente que não consegue articular pensamentos numa idade em que já deveria ser capaz. Tu há bocado estavas a falar do relativismo. Eu acho que há muito um absoluto subjetivo, individual. O que eu acho é o que está certo. Independentemente do que a ciência diga, independentemente do que a política diga, independentemente do que a ideia do senso comum diga, se eu acho que é assim, então é assim. Por isso é que me preocupa muito a sociedade em que nós estamos, em que esse absolutismo subjetivo acaba por se tornar num relativismo total. Deixa-me dar-te um exemplo, que é um artigo do Arturo Pérez Reverte, aqui com 5 ou 6 anos. Ele é um tipo com 70 anos, é um espanhol à antiga, e ele diz que tem o hábito, quando as mulheres passam, de abrir a porta e dar autorização, a dar licença para passe, faz favor, ser uma senhora. E houve uma mulher a quem ele o fez, que desancou de cima a baixo, que ele era uma atitude machista, que ele não tinha nada de fazer aquilo. E ele disse: um caneco, a sério?
ser simpático hoje já é um atentado à pessoalidade. E neste sentido, se alguém encara isto como um ataque, então quando tu vais chegar à parte da fé, mais sentem-se ofendidos. Eu acho que a gente tem sempre a necessidade de partilhar, mas a determinada altura, se estivermos muito preocupados com a ofensa do outro lado, esquece que a gente não vai ao lado. Mas não é preciso ser com a fé, as pessoas hoje ofendem-se com tudo. Não, sem dúvida, isso era uma das coisas que eu ia referir, é que há duas coisas. Uma é essa que tu estás a dizer, que se até há um tempo os cristãos, em particular, podiam ser olhados como isto são pessoas que não usam a cabeça, porque como é que é possível acreditarem nestas coisas? A visão que acho que qualquer um de nós traz é, mesmo por acreditarmos, se calhar, em coisas que à primeira vista são difíceis, isso pode nos ajudar muito mais a articular melhor aquilo em que acreditamos, porque se calhar é exigir de nós um esforço quando falamos com outras pessoas que acham esta malta é maluca, de pelo menos trazer algum sentido à nossa fé. Claro que depois há o outro lado e que torna isto um paradoxo, que não é realmente o nosso raciocínio. Ainda este domingo o Tiago falava disso, não é o nosso raciocínio, as nossas grandes ideias que nos salvam e que realmente fazem da fé uma coisa. Nós não temos fé porque a percebemos, não é isso. Deus deu-nos fé e nós, mas é verdade que no dom que Deus nos dá de acreditar, nós fazemos um esforço para perceber as coisas que acreditamos. Sabemos que há muitas delas que só quando chegamos à eternidade é que as vamos mesmo perceber. Mas é verdade que esse treino de nós não nos contentarmos com aquilo, e esse artigo é espetacular, essa parte que tu leste, de não nos contentarmos do que são os nossos sentimentos, até porque a Bíblia diz que o enganoso é o nosso coração, é uma coisa muito importante. Nós não somos cristãos para a cabeça deixar de pensar. E de repente parece que durante muito tempo os cristãos eram catalogados assim, e agora olhamos para todo o mundo à nossa volta e parece o quê? Até as instituições de ensino são as primeiras a dizer não, isto é um tema do coração, não podemos pensar, não podemos falar acerca dele. É a maior das loucuras, parece. Sim, não é isso, principalmente, repara, eu passei um bocado por isso quando dei aulas, nunca tive a preocupação de estar a ofender alguém, porque eu acho que um dos objetivos é também ofender alguém, não no sentido de ofender a pessoa, mas de ofender a forma como ela pensa. Quem teve aulas comigo sabe que eu às vezes brincava, metia-me com as pessoas, mas eu sinto que quanto mais os anos iam passando, mais difícil era que as pessoas percebessem que aquilo era uma forma de comunicação, que aquilo era uma forma de eu chegar lá. E o caso que tu estavas a dizer das pessoas ficarem ofendidas, eu tive várias aulas de discussão em que as pessoas ficavam ofendidas porque a pessoa pensava de forma diferente delas. Estás numa faculdade, estás em áreas em que as pessoas vão pensar de forma distinta de ti, e isso é normal. E se a faculdade não consegue te educar a perceber que há pessoas que vão concordar contigo, mas provavelmente no sítio onde tu trabalhas, na tua família, as pessoas pensam de forma diferente, e nós crescemos por causa disso e aprendemos a ser, gosto de pensar, melhores pessoas por causa disso. Até dentro da igreja nós temos irmãos que pensam em algumas circunstâncias, em algumas doutrinas de forma distinta, e somos chamados a amá-los. Portanto, se for só o eu, então, como tu dizias, enganoso é o nosso coração. Para mim, sabes que com toda esta loucura de realmente toda a gente se sentir ofendida, para mim tem sido muito bom mesmo, porque não sei como é contigo, mas comigo facilmente acho que era mais fácil do que é hoje em dia, mas realmente ter dificuldade às vezes de estar em alguns argumentos, e às vezes até mais a pensar, como tu estás a dizer, entre irmãos, de termos posições ligeiramente diferentes, e estar num ponto de
de me deixar controlar pelas minhas emoções, porque realmente o argumento da outra pessoa não me fazia sentido. E isto não quer dizer que eu não acho que algumas das vezes até não poderia realmente ter a razão. Mas é muito importante, pelo menos é o que eu acho que é muito importante, é o que tu estás a dizer, atacar o argumento e saber amar a pessoa. E acho que essa é uma arte, especialmente na fé cristã, que é realmente difícil, a questão de amar. Nós quando vimos esta loucura e às vezes somos atacados, né? Saber amar, ou seja, conseguires argumentar com as pessoas ao mesmo tempo que não desejas que todas elas vão para o inferno, que desejas amá-las, de realmente poderes discordar profundamente de uma pessoa, mas saber amar. Isto é uma enorme luta, pelo menos para mim. Sim, não, eu lembro-me, tu estás a falar, eu estou-me a lembrar de um caso de alguém que é um irmão não de sangue, no duplo sentido, ele é irmão de fé, mas é quase como um irmão para mim. E houve alturas em que nós tivemos divergências teológicas grandes, mas não foi por causa disso que nós nos deixámos de dar, nem foi por causa disso que nós nos deixámos de amar um ao outro, no sentido de estar lá um para o outro, de crescermos juntos. Agora, ele estava, em algumas circunstâncias, esteve nas antípodas daquilo em que eu acredito. Isso ajudou a fortalecer a amizade e a irmandade na fé que temos, não o contrário. Portanto, nesse sentido, eu acho que é importante nós sabermos aprender a sentir, mesmo dentro da própria igreja, sermos racionalmente espirituais, mas também sabermos sentir espiritualmente. Porque essas duas coisas, às vezes, podemos estar numa fase em que achamos que estamos teologicamente somos superiores a alguém e que isso nos pode dar direito de rebaixar aquela pessoa, de gozar com aquela pessoa, ou de nos sentirmos superiores espiritualmente. Isso é um erro grande. É isso. Maravilha. Já agora, se alguém quiser ler, porque só leste uma parte do texto, né? Creio que não leste o texto íntegro. Foi uma entrevista ao Arturo Pérez Reverte no Expresso de 7/10. Quem é assinante do Expresso, se houver alguém que nos ouve que for assinante do Expresso, provavelmente conseguirá ver. Não sei se estará disponível online para quem não é assinante, mas claramente vale a pena ler. Mas basta texto. ir a várias entrevistas do Arturo Pérez Reverte, que há alguns pontos que ele é consistente na maneira como discute a sociedade atual, e um deles é este. Portanto, quem estiver interessado na personagem, é fácil ir a uma ou duas entrevistas e percebe o que é que ele acha da realidade. Meu amigo, olha, deixa-me dizer uma coisa. Se vamos embora, hoje vais pôr aí Evni Braga, ele é uma das sugestões de música. Tu já ouviste um bocadinho, mas vocês sabem que a parte final nós andamos sempre, ou eu ando sempre à procura de algumas coisas. E aqui não há politicamente correto. Esta irmã Evni Braga. Forte. Adeus. Até para a semana. Seu sangue derramado jorrou por meus pecados. Na cruz estava ali, não desistiu, morreu por mim. Seus pés e mãos pregados, feridos